como o livro confere autoridade. No nosso mercado, né, na nossa sociedade, o autor do livro já é uma pessoa diferenciada do não autor. Né? As pessoas veem no livro uma aura de muito especial. Mas, mais que isso, né, se alguém publica um livro numa área congestionada, com muita concorrência, a chance dessa pessoa, aí no caso um livro de não ficção, né? A chance dessa pessoa impressionar bem seus potenciais clientes aumenta exponencialmente. É verdade, Sidney? Aumenta exponencialmente. Mas continue seu raciocínio aí que eu já falo. A gente tem visto, né, pessoas que publicam livros mudarem de patamar. Então, sei lá, seja o que for, né, prestando algum tipo de serviço no qual haja muita concorrência, mas se a pessoa sabe, seja, sei lá, tratamento com radiestesia a coach de marketing digital, tá? A pessoa que escreve um livro, ela aumenta a sua autoridade perante o público. Ela aumenta o poder de convencimento de que ela sabe o que ela diz. E ela consegue demonstrar às pessoas que ela tem um método, que ela tem algum sistema para ajudar as pessoas. Então, a escrita de um livro profissional, né, um livro que fale de algo que você saiba, é uma estratégia de marketing feroz para quem quer ter uma marca pessoal mais diferenciada. E aí eu convido vocês também que escrevem ficção a pensar nisso. Agora mesmo aqui alguém escreveu, eu escrevi um livro baseado em fatos reais. Crianças que escrevem literatura, considerem se vocês não teriam o potencial de escrever um livro de não ficção. O que é um livro de não ficção? Existem alguns livros que estão quase no limite da ficção. Por exemplo, reportagem investigativa. Você pode pesquisar um assunto e aí contar a respeito desse assunto de uma forma tão interessante que ele é quase ficção, mas é tudo fato real. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma jovem, ela é jovem ainda, jornalista, pesquisou um tempo atrás sobre um manicômio famoso e aí escreveu uma obra que foi resultado dessa investigação dela, que incluiu ir falar com pessoas, visitar lugar, descolar foto e tal. E ela escreveu um livro chamado Holocausto Brasileiro. Não sei se vocês já ouviram falar, a jornalista chama Daniela Arbex. Gente, essa moça foi de uma jornalista que ninguém conhecia, ainda jovem, ainda início de carreira, para uma autora best-seller, com um livro de não ficção, um livro sobre um assunto interessante, porém escrito quase como ficção. Então, ela conta as cenas dos lugares, o que aconteceu, é quase uma história de horror, né? Porque esse manicômio foi um negócio apavorante mesmo. Então, pessoas que têm a capacidade de escrever, de criar cenas, podem pensar, se não seria o caso, de dar um pulinho para o lado de lá e realmente escrever sobre fatos verdadeiros, porém de uma forma muito interessante, de uma forma que capture a atenção. O nosso mercado tem fome, tem apetite para esse tipo de obra, se você escolhe bem o tema. A gente tem casos de vários best-sellers disso, de o autor era desconhecido e aí de repente se torna conhecido porque abordou um assunto muito interessante, real, porém contando quase como ficção, ou seja, descrevendo muito bem os personagens, descrevendo qual era o conflito, criando uma tensão nas cenas que as pessoas leem, ficam assim, nossa, que história é essa? Como assim? Nossa, e ainda por cima tudo isso é verdade. Então, recomendo
A não ficção, então, serve para as pessoas se destacarem nas suas áreas de atuação, suas áreas profissionais, e serve também para escritores que queiram se destacar no mercado que é muito cheio de gente. Às vezes, um escritor, digamos, de fantasia. Mas o que eu vou fazer? Você pode escrever uma não ficção sobre fantasia. Como assim? Você pode pesquisar quem foram os 10 maiores escritores brasileiros de fantasia, por exemplo. Fazer uma pesquisa, falar com fãs e, de repente, escrever um livro de não ficção sobre essa área de atuação sua. Isso pode reforçar as pessoas, pode chamar as pessoas a conhecerem você. Eu vejo as pessoas muito paradas, muito sem movimento de irem atrás de temas que chamam, que gritam por livros. Vou dizer um aqui. Os games. Cadê as obras de não ficção e, aliás, de ficção também? Não sobre o universo dos games, mas sobre o universo das pessoas que jogam game. Que são milhões já. Está acontecendo uma coisa no mundo como nunca aconteceu, ou seja, tem bilhões de jovens interconectados pela internet no mundo inteiro, jogando muitas vezes o mesmo jogo, gastando tempos inacreditáveis, né? Metade da vida acordada deles, metade da vida deles, né? Eles só dormem, comem e jogam. Tem isso acontecendo, e cadê os livros sobre isso, gente? Estou só dando um exemplo, tá? Está cheio de temas sobre a nossa realidade que pedem livros, assim, de pessoas que têm o olho para ver o que está acontecendo e contar de uma forma interessante. Estou fazendo sentido, Sidney? Está fazendo, sim. E assim, tem tanto assunto legal, né? Por exemplo, recentemente eu comprei um livro, olha que inusitado. É um livro que ensina a fazer jardim, mini jardim dentro daqueles vasinhos fechados. Sei. Criar aquele ambiente em que a planta não precisa... aquele ambiente fechado, né? Um vidro que você fecha. E a própria planta, ela produz... a umidade que alimenta necessária, que alimenta, e o negócio fica sozinho se retroalimentando. Eu fui atrás disso, né? E comprei um livro desse, que eu achei sensacional esse assunto. Então, assim, você tem assuntos que às vezes estão fora do radar da maioria das pessoas. Isso. E tem assuntos interessantíssimos. Tem. Outro dia mesmo eu estava lendo o pessoal fazendo análise de obras de não ficção que fazem sucessos estrondosos. Aí tinha um cara comentando, olha, às vezes o seu público não é um público de toda a humanidade, mas é um público mais restrito, porém totalmente apaixonado por um assunto. Totalmente. Então vejam, esses assuntos que tem gente fã, louca, descabelada, são bons assuntos, tanto para você escrever uma história de ficção, quanto de não ficção. Por exemplo, um desses assuntos descabelados são os gatos. Gatos, aparentemente, tem as pessoas que são indiferentes e aí tem os amantes de gatos. Nós dois, por exemplo. Os amantes de gatos consomem produtos de e sobre gatos. Então, eu só estou dando um exemplo, não estou dizendo para vocês escreverem um livro sobre gatos, né? Mas, assim, se vocês capturarem a ideia, de repente vocês podem começar, o que eu conheço e o que eu posso abordar com o olho da ficção? Veja que um best-seller que aconteceu há um tempo atrás foi justamente a história de um gato que vivia numa biblioteca. E aí a pessoa resolveu contar a história daquele gato. E esse livro vendeu pra caramba, e ele não tinha nada assim de extraordinário, ele tinha algo de extraordinário para quem gosta de gato. Pois é, e é um assunto que realmente move muito a Exatamente, paixão das pessoas, não só gato, como cachorro também. Também, aí os fãs... Né? Você conseguir pegar um ângulo que ninguém falou daquilo ainda e trazer um novo serve olhar. Tanto para ficção quanto para não ficção, mas o olho de quem é contador de história. Então você está aí, eu escrevi a minha fantasia, ninguém quer saber. Pega esse olho para fantasia e aplica
clica num assunto que muita gente quer fazer, dá uma pesquisada, né, para você não inventar, você basear em fatos reais de fato. Dá uma pesquisada e aí experimenta soltar um livro de não ficção. Sempre recomendo. Não, alguém perguntando aqui, a Ceci Bragança. Se for escrever um diário de escritora amadora, será que sai? Ceci, o que eu recomendaria? Por exemplo, você é amadora, né? Eu recomendaria, vai atrás você como escritora amadora, o que se apresenta a você? Se apresentam cursos, gente dizendo isso, gente dizendo aquilo. O que eu faria no seu lugar? Se tivesse tempo e interesse em produzir uma obra de não ficção que interessasse a muita gente. Eu entrevistaria bastante gente, iria atrás tanto das armadilhas, mas eu tentaria falar com as pessoas, tá? Os caras que vêm com as histórias enroladas, é jornalismo investigativo, você vai atrás. Como das pessoas que realmente estão vendendo coisas que existem. Tanto de escritores que conseguem se dar bem, como escritores que se dão muito mal. Se você tivesse vários casos de escritores que se deram bem, se deram mal, e vários casos de pessoas que oferecem serviços estranhos e pessoas que oferecem serviços bons, e você comentasse quem é essa gente toda, eu tenho certeza que você produziria uma obra que muita gente compraria. Tenho certeza. Porque a mera quantidade de serviços e cursos e alternativas que existem para os escritores que iniciam, deixa a pessoa bem perdida. Então, um livro que falasse sobre essas personagens, essas personalidades que estão aí, e que todas são muito curiosas, tá? Gente que trabalha com livro sempre tem, assim, tem lábia, tem história, tem um monte de... Tem mil coisas. Então, são personagens interessantes, em geral, né, Sidney? Gente que passou por várias editoras já conheceu muita gente, e assim, no mínimo, pitoresca. Então, dá para ilustrar.